E eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto bastante específico da nossa especialidade, que são os desgastes interproximais, ou stripping. Essa técnica ou essa metodologia, ela é muito usada quando a gente precisa fazer alguma compensação do tamanho dos dentes, nos casos onde a discrepância é, como a gente diz, limítrofe. A gente precisa conseguir espaço na arcada, isso a gente pode fazer com o aumento do comprimento do arco ou com a diminuição dos dentes. Então nós vamos dividir esse assunto em, primeiro, então vamos falar sobre stripping. Então o primeiro assunto que nós vamos falar é o que é esse desgaste interproximal. Depois nós vamos falar quando, por que fazer. Por que fazer o desgaste? Em terceiro item, nós vamos falar quando fazer. E depois nós vamos falar como fazer o desgaste. Então nós vamos tentar, num curto espaço do tempo, falar todos esses itens. Então, primeiro, o que é então esse desgaste interproximal? É claro que o conceito é fazer a remodelação ou recontorno proximal dos dentes. Essa ideia de fazer esse desgaste já é bastante antiga e antigamente se fazia com um limite muito pequeno em função da técnica do desgaste e da proteção do esmalte após o desgaste interproximal. Então é isso que a gente usa bastante com esse nome de desgaste interproximal ou stripping. É sempre melhor falarmos sobre recontorneamento proximal. Na verdade, o desgaste interproximal ele é feito em função de uma necessidade de conseguir espaço para o nivelamento. Nós temos várias maneiras de conseguir espaço. A primeira é o aumento do comprimento do arco. Esse aumento do comprimento do arco ele pode ser feito com vestibularização dos incisivos, distalização de molar ou expansão da arcada. Desses três métodos que nós vamos discutir, a inclinação vestibular dos incisivos normalmente é contraindicada na maioria dos tratamentos. Por quê? Uma das indicações do tratamento ortodôntico é a correção do apiamento sem inclinação vestibular dos dentes por conta da posição que o dente tem que obter na base apical. Os incisivos têm que estar perpendiculares na base apical e para isso nós temos medidas cefalométricas que vão nos dar essa ideia e a maioria dos casos a gente não pode vestibularizar os dentes, não pode inclinar os dentes para vestibular. Essa vestibularização dos dentes, hoje em dia, ela é um pouco mais viável em função, primeiro, do controle da vestibularização do dente, não só com inclinação, mas como um movimento vestibular da raiz. E essa vestibularização, com as técnicas modernas de fios com cobre e Naitai, né, os fios termoativados, eles promovem uma força bastante contínua e bastante lenta, bastante leve, o que permite a oxigenação das células alveolares e uma remodelação alveolar junto com essa inclinação vestibular. Então, a gente está falando em protração vestibular e não só em inclinação. Mas até isso existe um limite dessa protração vestibular, que é dada pela posição ou quantidade do pogônio. Então, na análise cefalométrica, nós vamos avaliar o quanto é possível fazer a vestibularização dos incisivos com ou sem controle de inclinação para ganhar determinado espaço na arcada. A segunda maneira de se conseguir espaço na arcada é pela distalização do molar. Nós sabemos que essa distalização ela é bastante limitada, não só pela metodologia que é feita para distalizar o molar, como o controle da distalização do molar. Como a mandíbula é bastante estreita em relação à raiz, existe uma possibilidade de, durante a distalização do molar, a inclinação desse molar levar a raiz de encontro à cortical. E aí a gente para o movimento, a gente não consegue grande distalização de molar. Então, embora cada vez mais, com técnicas principalmente de parafuso de ancoragem, a gente tem conseguido um pouco do aumento do comprimento do arco com a distalização do molar, ela também ainda é bem limitada. E a distalização do molar ocorre um fator bastante interessante, que é a falta de controle vertical do molar.
Então, toda vez que se distaliza o molar, colocando o molar mais para trás, o fulcro de fechamento passa mais posterior. Então, existe um aumento da altura facial, um aumento, uma diminuição da sobremordida e a possibilidade até de gerar uma mordida aberta. Então, por conta desses aspectos, é que é um pouco limitado a quantidade de distalização do molar. Sobra, então, a quantidade de expansão óssea ou expansão dental do arco dental que a gente possa fazer. E na mandíbula também é bastante limitado essa quantidade de expansão, pelos mesmos fatores que eu tenho o limite de vestibularizar incisivo, eu também tenho uma limitação na expansão dos dentes posteriores. O que se consegue efetivamente é a verticalização desses dentes. Então, quando se verticaliza os molares, existe um aumento da largura do arco, porém esse aumento ele é bastante limitado. Se nós lembrarmos que existe uma proporção entre a quantidade de expansão do arco e a quantidade de espaço que se obtém. Então, para você lembrar, cada 3 milímetros de expansão da distância intermolar, a gente consegue 1 milímetro de espaço na arcada. Então, 3 milímetros de expansão molar é bastante coisa, é bem alta essa expansão, mas 1 milímetro é muito pouco para aquilo que a gente quer na correção da discrepância. Então, o que sobra? Se essas 3 possibilidades de vestibularização, distalização ou expansão forem muito limitadas, o que sobra é a diminuição da quantidade ou do tamanho dos dentes. Quando essa discrepância é muito alta, soma-se a discrepância cefalométrica mais a discrepância de modelo, e essa discrepância sendo alta, é necessário a extração de pré-molares. Mas nos casos limítrofes, hoje a gente consegue de 6 a 10 milímetros de espaço na arcada com desgaste interproximal, se você incluir os segundos molares, os primeiros molares no desgaste. Antigamente se fazia desgaste interproximal de pré a pré. Isso conseguia assim, de 6 a 7 milímetros de espaço. Agora, com a inclusão do primeiro e segundo molar no arco, que muitas vezes nem são bandados, mas a gente pode colar os tubos nos molares, existe uma possibilidade de também fazer desgaste na mesial do segundo molar, distal do primeiro molar e assim por diante. Então a gente consegue aí 8, 9 milímetros de espaço, às vezes até 10 milímetros de espaço na arcada. Então, quando a gente fala o que é o stripping, já dissemos, e por que fazer o stripping é exatamente isso, na correção da discrepância. Existe uma outra discrepância que é a discrepância de Bolton. E isso aqui é um assunto bastante interessante. Por quê? A gente faz desgaste interproximal para correção do apinhamento, para auxiliar a correção do apinhamento, auxiliar a dissolução do apinhamento ou na discrepância de Bolton. A discrepância de Bolton precisa tomar um pouco de cuidado porque ela é fundamental em todos os tratamentos. É obrigatório se fazer esse cálculo, porque senão ao final do tratamento a gente não consegue uma oclusão eficiente. E a discrepância de Bolton, ela gera uma medida que diz onde tem excesso. Por exemplo, tem excesso de dente, excesso de massa dental na maxila, ou existe excesso de massa dental na mandíbula, que é onde eu vou fazer o desgaste. Acontece que, eventualmente, eu tenho uma diminuição do tamanho do dente numa arcada e não excesso na arcada seguinte. Por exemplo, você faz um cálculo de discrepância de Bolton e aparece lá uma discrepância para a mandíbula de 6 milímetros, ou seja, eu vou ter que fazer 6 milímetros de desgaste nos dentes mandibulares. A gente pode calcular ainda se é mais anterior ou mais posterior, mas aí são 6 milímetros de desgaste. E, eventualmente, você olha nos dentes maxilares e percebe um lateral menor, um lateral conoide. Então fica claro nessa hora que o problema não é excesso de dentes mandibulares, sim um dente incisivo lateral que está muito pequeno, e aí nós vamos aumentar o lateral e não desgastar os inferiores. Então precisa ter um pouco de bom senso para isso. Só que nem sempre eu tenho um dente conoide, que, óbvio, fica muito claro essa situação do dente menor. Então, é importante a gente, quando fazer a medida de Bolton, anotar dente a dente a medida média distal de cada dente, para a gente poder fazer essa comparação e usar o bom senso nesse momento. Ou seja, é um excesso de dente na mandíbula ou é falta de dente na maxila, ou ao contrário, eventualmente. Então, tomar cuidado um pouco com isso aí. Com relação a quando fazer os desgastes, então, a gente faz o desgaste de duas maneiras. Se o desgaste ele é feito por correção de apinhamento, então eu preciso fazer o desgaste antes do nivelamento. Então
Então, o primeiro momento do tratamento é fazer o desgaste interproximal. Nós fizemos o cálculo, medimos, esse desgaste tem que ser medido e para isso nós precisamos ter alguma forma de mensuração. Existem umas lâminas milimetradas para a gente poder avaliar o quanto de desgaste a gente tem que fazer em cada dente. Isso não pode ser aleatório, tem que ser calculado. Ou seja, eu vou fazer esse desgaste antes de começar o nivelamento, porque eu preciso oferecer o espaço necessário para o nivelamento, para que esses dentes não vestibularizem completamente. Então o desgaste tem que ser feito todo, de uma vez só, antes do início do nivelamento. E obviamente, por questões mecânicas, ao passar o primeiro fio de nivelamento, eu tenho que colocar a mecânica, ou seja, fazer uma força, uma orientação de força para que esses dentes ocupem o espaço do desgaste que foi oferecido. Porque se nós simplesmente colocarmos o fio de nivelamento após a obtenção do espaço, esses dentes vão vestibularizar, vai aumentar a discrepância e a gente não vai aproveitar o espaço obtido. Então, em casos de correção de apinhamento, nós precisamos fazer o desgaste total da arcada antes do começo do nivelamento. Porém, se o desgaste, e isso inclui inclusive o desgaste de Bolton, é uma discrepância de Bolton, eu tenho que fazer o desgaste previamente. Não deixe para fazer o desgaste no final, porque se você deixar para o final, você vestibularizou os dentes, depois você vai fazer o desgaste para retrair os dentes. E esse movimento de vai e vem é bastante contraindicado nos tratamentos ortodônticos, porque é os que mais geram reabsorções radiculares. Então esse é um tipo de desgaste. Existe um outro tipo de desgaste, que é o desgaste que eu chamo de desgaste mecânico. Eu costumo falar assim, mas quer dizer o seguinte: imagine que eu tenho a arcada toda já nivelada e tudo bem, e a relação oclusal não está adequada. Por exemplo, eu tenho uma relação molar de classe 1, mas os pré-molares estão ligeiramente em classe 3, ou se for no superior, pré-molares e caninos em classe 2. Então eu vou usar esse desgaste para correção da maloclusão. Eventualmente eu tenho um molar em classe 3 e eu vou corrigir a relação anterior só com desgaste. A mecânica de distalização de molar numa classe 3 é bastante difícil, eu não posso vestibularizar o superior por qualquer motivo, então eu vou fazer o desgaste para correção da maloclusão. Não tem a ver exatamente com apinhamento nem com Bolton, é na correção da maloclusão. Então, nesses casos, nós vamos fazer um desgaste dente a dente. Então, nós vamos ancorar o molar, fazer o desgaste no pré, retrair o pré. Depois, ancoramos o pré no molar, desgastamos o primeiro pré, retraímos o primeiro pré. E assim vamos fazendo isso dente a dente até a correção da mordida cruzada anterior, ou se for no superior, até a correção do overjet. Essa mecânica ela não é usada muito corriqueiramente por conta da mecânica ortodôntica que é possível fazer. Nos casos de classe 2, por exemplo, é sempre possível distalizar o molar e corrigir esse overjet anterior. Nos casos de classe 3, de pseudoprognatismo ou prognatismo dental, nem sempre nós conseguimos distalizar os molares para correção da classe 3. Nem sempre está indicado a vestibularização, mesialização do superior para correção da classe 3. Então eu preciso fazer esta mecânica mais anterior e para isso eu preciso de espaço. Então nós vamos fazer um chamado desgaste mecânico, que é feito dente a dente. A cada dente você conjuga nos dentes posteriores até que a gente consiga chegar na bateria anterior, fazer o desgaste de uma vez dos 4 incisivos e fazer a retração. Então esses são os motivos, as maneiras de se fazer o desgaste interproximal. Por uma discrepância de modelo, por uma discrepância de Bolton ou um desgaste que a gente chama de desgaste mecânico. Só um detalhezinho antes de falar sobre como fazer. Quando você faz um desgaste interproximal por conta da correção do apinhamento, ele não tem uma discrepância de Bolton, não tem uma classe 3 ou classe 2 que mecanicamente nós vamos tratar, simplesmente para fazer a correção do apinhamento, e hoje em dia isso é muito usado, às vezes até exageradamente usado, em pacientes que usam brackets com baixa fricção, então se faz muito desgaste interproximal, ou quando se usa alinhadores. A base dos alinhadores, basicamente na correção dos apinhamentos, é fazer muito desgaste.
Então, quando você faz um desgaste interproximal por conta de apinhamento, lembra que você não tem um Bolton. Você está fazendo desgaste numa arcada para corrigir o apinhamento. Você está criando uma discrepância de Bolton nesse momento. Então, se você fez o desgaste para correção do apinhamento nos dentes inferiores, você vai precisar fazer o desgaste nos superiores para corrigir o Bolton que você criou. Porque senão nós não vamos terminar com um overjet e um overbite ideais. Então fica bem claro isso, para a gente não esquecer. Fez desgaste por apinhamento, tem que fazer na arcada oposta para não criar uma análise de Bolton. E finalmente nós vamos falar agora então sobre como fazer os desgastes. Parece uma coisa simples, simplesmente passa uma lixa e uma broca. A gente tem várias maneiras, vários instrumentos que a gente possa usar para fazer o desgaste interproximal. Podemos usar as lixas de aço, que podem ser milimetradas inclusive. Eu posso usar discos de desgaste, ou discos diamantados, face única ou dupla face, ou posso usar as brocas de desgaste, que são brocas muito finas, diamantadas, também milimetradas para se saber o grau de desgaste que a gente está fazendo. É importantíssimo a gente medir esse desgaste. Então, esses instrumentos de mensuração, para poder saber o quanto eu desgastei, é fundamental a gente ter esse instrumento para não fazer desgastes excessivos ou desgastes menores do que o necessário. Desgaste excessivo vai criar uma oclusão inadequada. Desgastes menores vão criar a inclinação dos dentes, que é aquilo que eu não quero fazer. Então é preciso ter um bom instrumento, um bom material e um bom material de mensuração. E segundo, quando a gente for fazer o desgaste, eu preciso preparar a superfície de esmalte. Por quê? É um tratamento bastante sensível para o paciente, esse desgaste, o dente se movimenta, mesmo com broca, e a broca se desgasta bastante. Então, o que eu recomendo é quebrar o ponto de contato antes de iniciar o desgaste. Então, uma dica que eu dou, e nós vamos ver aqui nas imagens todo esse processo como é feito, a dica que eu dou é fazer sempre ataque ácido. Então você faça 15 segundos de ataque ácido na proximal do dente e ao você passar uma lixa de metal, esse ponto de contato vai se quebrar muito facilmente sem muita sensibilidade para o paciente, sem trauma ao paciente. E depois que você quebra o ponto de contato, aí sim você pode usar um disco fininho ou mesmo uma broca ou continuar com a própria lixa de desgaste que você está usando. Então essa é uma dica valiosa para você fazer o desgaste proximal com ataque ácido nas proximais dos dentes. Depois você vai escolher a metodologia de desgaste com lixa de metal, com discos diamantados ou com brocas e proceda todo o desgaste de uma vez só. Importante a gente fazer a proteção da gengiva. Então, nessa imagem que você está vendo, é importante a gente colocar, talvez, pode ser um fio 0,14 ou 0,16 nas proximais, para quando você fizer o desgaste, não tocar a gengiva com a lixa, com a broca ou com o disco diamantado que você estiver usando. Então, isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente atinge a papila, muitas vezes ela não se regenera completamente. Lembra que esse paciente vai fazer um tratamento ortodôntico, o acúmulo de placa de material de alimentação é maior, a escovação fica um pouco debilitada, o uso do fio dental, infelizmente, não é usado como se deve pela própria dificuldade do aparelho. Então, se você lesar logo de cara a papila, pode ser que ela não se regenere e a gente tem uma pequena retração da papila interdental. E aí aparecem aqueles pontos escuros nas ameias dos dentes, que é bastante desagradável. Então, é um procedimento bastante específico, bastante cuidadoso, e a gente tem que ter uma precisão cirúrgica para fazer esse desgaste. Então, não esqueça, o ataque ácido, a proteção da papila, e aí escolha a metodologia que você mais estiver acostumado a fazer esse desgaste. Após o desgaste, é importante tratar essa superfície do esmalte. Então, primeiro com um polimento. Com lixas de polimento de papel ou disco Soflex, é importante polir essa face de desgaste para que não tenha uma retenção de alimento e provável ou possível instalação de um processo carioso. E aplicação de flúor. Eu li num artigo há um tempo atrás a aplicação de selante nesse espaço, mas aí não fica adequado, né? Você faz o desgaste, você coloca selante e ocupa aquele espaço, então isso não vale a pena, mas sim a aplicação de flúor tópico, bochechos com flúor, para que haja uma proteção desse dente.
Lembra que a ideia é se fazer a remodelação interproximal. Mas na prática, na verdade, a gente acaba fazendo mais um desgaste. Eu perco um pouco de ponto de contato e crio uma faceta de contato. Por mais que eu tenha o cuidado de fazer um recontorno, eu sempre aumento a quantidade do ponto de contato e fica uma mini faceta ou uma faceta inteira de contato. Então é importantíssimo que essa superfície esteja bem tratada, com bastante flúor, para impedir a instalação de um processo carioso. Então essa é a maneira de se fazer o desgaste interproximal, ok? Então nós sabemos o que é o desgaste, o porquê fazer o desgaste, quando fazer o desgaste e finalmente como fazer. Lembra da proteção à estrutura desgastada. E aí para frente você segue com a sua mecânica ortodôntica, com o seu planejamento, e eu tenho certeza que você vai ter bastante sucesso com essa técnica que a gente mostrou agora, ok? Foi um prazer falar com vocês e até a próxima.